Hoje eu vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento de interfaces de usuário utilizando aí a biblioteca React. O React ele é utilizado para desenvolvimento de Single Page Applications, que são aplicações onde você, toda vez que faz uma requisição para o back-end, você recebe apenas a informação, né, para atualização da tela, porém você não tem o recarregamento da tela inteira. Isso daí se diferencia um pouco, né, da abordagem mais tradicional. Então, um esquema desse funcionamento seria isso aqui: você está lá no front-end, você faz uma requisição em JSON, uma requisição HTTP, que aí pode ser, por exemplo, desses métodos principais aqui, pode ser um post, pode ser um get, pode ser um put, pode ser um delete. E aí o back-end interpreta essa requisição e devolve novamente um JSON. E esse JSON é interpretado pelo front-end e que faz a mudança na tela, faz a renderização de tela novamente. Uma vantagem muito boa dessa abordagem é que o back-end, você não precisa ter diferenciação entre as respostas por exemplo, interface aqui, no caso web, no computador, você não precisa ter diferença para interface no mobile, no celular. O mesmo back-end, a mesma resposta serve para os dois, tanto o celular quanto o web, né, a interface web, sabem interpretar o código, né, sabem interpretar o JSON. Então, isso aí facilita muito, você ganha muito tempo de desenvolvimento. Então, eu vou mostrar um pouco dessa aplicação que eu estou fazendo aqui. Essa aplicação, ela está rodando aqui nesse back-end. A cara dela é essa daqui, ó, é bem simplesinho, é realmente só conceitual para mostrar as principais características do React. Então, o que esse daqui vai fazer eu posso adicionar e remover que seriam repositórios. Então eu clico aqui em adicionar, ele coloca um novo, clico em remover, ele remove. Então um teste aqui dessa API bem simples seria esse aqui. Então eu faço uma requisição do tipo get para o repositório e ele me retorna esse JSON aqui. Então, comparando a gente tem aqui, ó, proof coleta teste. Proof coleta teste. Se eu adiciono um novo aqui e faço novamente a listagem, a gente vê aqui que ele adicionou esse último repositório aqui, o team_dev. Então, a gente vê que ele está funcionando corretamente. Aí, eu vou falar um pouquinho sobre o código dessa aplicação React. Bom, o principal, né, dessa página, dessa aplicação, seria esse index, né? Então, aqui a gente tem esse componente React DOM, que vai fazer a renderização do aplicativo dentro do elemento, no caso aqui, root. Onde que está essa root? Bom, aqui eu tenho o HTML da página toda que eu estou exibindo lá, e aí aqui eu tenho essa div id root, que é onde vai ser renderizado o código React. Então, indo aqui para a parte do app, porque eu estou renderizando aqui app, né? Estou renderizando o componente app, que eu estou importando aqui dentro da root. Então aqui está o app, e aí iniciando aí pela parte mais visual. Então aqui está o retorno, que é a parte visual da aplicação. Então, como a gente tem lá, eu tenho aqui uma lista de repositórios. Para cada lista eu tenho o título dele e um botão de remover. Então, se a gente volta aqui, é exatamente isso. Eu tenho aqui uma lista, e aí para cada repositório eu tenho um botão de remover. E aí, por fim, eu tenho esse botão de adicionar.
Então tá aqui, ó, por fim, esse botão de adicionar. E toda vez que eu clico, por exemplo, no botão adicionar, eu chamo essa função, né, onClick handle add repository. A mesma coisa aqui, ó, onClick handle remove repository. Então aí a gente vai ver como que isso daí é feito, como que esse código é feito. Então, começando pelo adicionar. Quando eu adiciono, eu estou fazendo um post. Então, aqui está lá o que eu estou adicionando todas as vezes. Está chumbado o código aqui. Então, eu estou adicionando, fazendo um post para o repositório com este código, com este JSON aqui. E aí, eu pego essa resposta, né, do repositório e seto a interface. E aí, esse set repositories, ele é uma função dentro do useState. O useState dentro do React, ele é utilizado para modificar o valor de variáveis. Mas dentro do React, a gente usa o conceito de imutabilidade. O que quer dizer que a gente não altera o valor da variável, a gente copia ela, cria uma nova e retorna essa nova. E aí, a forma de fazer isso, então aqui dentro desse useState, eu tenho sempre, né, esses parâmetros aqui. Eu tenho repositórios, que no caso é o array de objetos ali inicial. Set repositórios, que é uma função para modificar esses valores aqui. E aqui eu tenho o valor inicial, que no caso aqui é um array vazio. Então, é assim que funciona o conceito de useState. Depois a gente tem a parte de useEffect. O useEffect, ele é utilizado para modificar, para disparar funções, ou seja, ele é um trigger. Então, todas as vezes que eu aqui tenho, né, carrego a aplicação, porque ele recebe dois parâmetros do useEffect, a função que ele retorna e quando ele dispara essa função. Então, quando você tem aqui o array vazio, quer dizer que ele dispara a função somente quando a tela é recarregada. Não tenho nenhuma variável. Por exemplo, se aqui eu tivesse uma variável, toda vez que essa variável mudasse de valor, ele iria fazer essa função aqui. Ele iria executar essa função. Então, dentro dessa função aqui, eu estou fazendo um get da API e setando repositórios. Então, eu estou usando essa função aqui para atualizar o valor de repositórios. E é assim que, quando eu clico aqui em adicionar, né, aparece um novo objeto aqui. Como está chumbado ali, é sempre o mesmo objeto. Depois, eu tenho a função de remover repositórios. Então, aqui eu estou fazendo uma requisição do tipo delete para o back-end. E depois eu faço um filtro, né, para retirar este repositório que eu deletei da minha lista de repositórios e novamente eu uso a função do set, do useState aqui, de set repositórios, para atualizar a página. E é isso aí, basicamente é o que está acontecendo. Então, eu posso adicionar, remover, adicionar de novo e você não vê nenhum recarregamento de página. Isso daí é o poder do React. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.